feitas atempadamente. Não adianta muito estarmos a falar sobre processos que deviam ter sido feitos com antecedência, mas isso não interessa. Como eu te digo, eu defendo muito a qualidade, seja sintético ou natural, e a verdade é que em Barueri sintético é novo, é espetacular, a bola não salta, a bola rola, é rápido. Portanto, eu acho que estão reunidas todas as condições para um bom espetáculo. Deu uma cornetadinha aí, né? Podia ter sido um pouquinho mais rápido, ter dado uma acelerada ali, uma agilizada para o Allianz Parque ficar pronto, mas não ficou, vai ser na Arena Barueri. Aliás, o Estádio do Verdão deve ficar pronto já para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras for mandar a sua partida em casa. Do outro lado, o técnico Anderson Moreira destacou e exaltou o fato do Novo Horizontino estar na final do Campeonato Paulista, a importância disso para um time do interior do estado de São Paulo. Vamos ouvi-lo. É muito surpreendente para todos nós a chegada à final, então a emoção é grande. Temos 2 jogos extremamente difíceis, a gente tem muita consciência disso, sabe o quanto é qualificada a equipe do Palmeiras. É uma equipe que se conhece, tem muitas alternativas, sabe muito bem o que fazer dentro de campo, mas a gente está aqui para poder fazer o nosso melhor e quem sabe, né, poder buscar um título que seria com certeza um momento especial, não apenas para o Anderson, mas para a equipe do Grêmio Novo Horizontino, para os atletas e toda a região. Só que o Novo Horizontino tem uma baixa importante, hein? O Rômulo, que pertence ao Palmeiras, não vai poder jogar. Ele poderia, caso o Novo Horizontino pagasse uma taxa, não é uma multa, mas é uma taxa que está estipulada em contrato de R$1 milhão. O Novo Horizontino disse que não vai pagar esse valor, não vai abrir mão desse valor, por isso o Rômulo é desfalque, não vai poder enfrentar o Palmeiras logo mais na Arena Barueri. Esse é o único problema do Anderson Moreira. O Juninho e o Tite Ortiz lutam pela vaga ali do camisa 10 no meio de campo do Novo Horizontino. Já o Palmeiras vai ter força máxima, né? O Abel Ferreira tem todo mundo aí à disposição, deve ser o mesmo time que vem jogando as últimas partidas, com aquela possibilidade de, eventualmente, John Arias começar como titular. É verdade, é difícil você falar, esse aqui é candidato a sair do time para o Arias entrar, porque o time do Palmeiras está jogando bem. Mas, caso isso aconteça, mais provável é que seja na vaga do Maurício, apesar do Maurício estar jogando um futebol de qualidade aí nas últimas partidas. O fato é que às 8 da noite a gente vai ver a bola rolar, a Rádio Bandeirantes vai transmitir, já cedinho, a partir das 6 horas, o Neto estará com os donos da bola, já preparando todo o clima, todo o ambiente, e depois, 8 da noite, Palmeiras e Novo Horizontino, primeiro jogo hoje na Arena Barueri, e a decisão, a finalíssima, no próximo domingo, 8h30 da noite, lá em Novo Horizonte. Para fechar aqui uma informação do Botafogo, que ontem estreou na terceira fase da Libertadores da América, fora de casa, empatou em Guayaquil contra o Barcelona por 1-1. Os dois times voltam a jogar semana que vem no Rio de Janeiro para decidir aí então uma vaga na fase de grupos da competição continental. Pedro e Thaís, ótima quarta-feira a todos. Em o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marca 10 horas da manhã, a hora certa da informação, no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas, destacando o que de mais importante acontece na região metropolitana e também no Brasil e no mundo, com as equipes espalhadas por todos os cantos para você não perder nada de importante. Até às 11h30 da manhã, quando Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista, chega na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã tem mais.
a partir das 8 horas da manhã, coladinho com o Primeira Hora e com transmissão simultânea na tela da Band News TV. Obrigado a você que nos acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você nos ouve pelo aplicativo Band Play, com todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes disponível na palma da sua mão. Obrigado a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que está nos acompanhando pelo portal bandmulti.com.br. A agilidade e o dinamismo do jornalismo multimídia com a aba Ao Vivo. Clicou, acompanhou a gente de onde você estiver. Uma excelente quarta-feira para você que gosta do rádio moderno, o rádio com imagens, o rádio com os nossos bastidores aqui do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, do Alan Zanelato na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Hoje, dia 4 de março de 2026, quarta-feira, dia de final de Campeonato Paulista, hein? Ricardo Capriotti deu a letra. 8 da noite a bola vai rolar para Palmeiras e Novo Horizontino, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual. Jogo de ida com o mando do Palmeiras na Arena Barueri, jogo de volta domingo 8h30 da noite, direto da cidade de Novo Horizonte, estádio Jorge Ismael de Biasi, e com as informações sempre do noticiário esportivo para fazer o esquenta sobre o que virá por aí no jogo de hoje e as emoções da bola rolando a partir das 8 horas da noite. Enquanto isso, a gente vai falando de tudo que acontece no Brasil e no mundo, contando também com a sua participação. Pode ser opinião, pode ser informação, pode ser prestação de serviços. Encontrou alguma coisa no seu caminho para o trabalho? Foi levar o filho na escola? Foi levar a criançada para as atividades? Na volta encontrou alguma coisa que não estava programada? 19 é o nosso DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. 10 da manhã e mais 3 minutos. Deixa eu começar aqui trazendo para você a previsão do tempo para hoje, as condições hoje climáticas em Campinas, num dia em que, mais uma vez, os termômetros estão na casa dos 25 graus. Hoje e amanhã um pouquinho mais fria, com 16 graus e meio, marcando a mínima na medição do CEPAGRE da Unicamp. Vento tá bem moderado, com 3,6 km por hora, e a umidade relativa do ar alta em 71%. Faz tempo que a gente não vê chuva em Campinas e região. E pelo jeito, Nath Luquezzi, não vai ser hoje que ela vai dar as caras por aqui não. Muito bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Até sexta-feira, acredito que as chuvas fortes, volumosas, como a gente já viu na semana passada, essas pelo menos não vão dar as caras não. O tempo segue firme, mais estável aqui na região, no estado todo ao longo do dia, com possibilidade de chuva, mas aquela chuva muito isolada em apenas algumas localidades, algumas regiões. As temperaturas elas sobem no decorrer do dia, então a gente tem essa amplitude térmica mesmo, manhãs mais frias, madrugadas mais frias. Nos próximos dias, as condições de tempo firme eles devem persistir até sexta-feira, com variação aí nas temperaturas máximas. Até quinta, as temperaturas máximas podem atingir aí os 30 graus, enquanto as mínimas ficam entre 16, 17 graus, principalmente ali durante as madrugadas. Os ventos moderados à noite é o que deixam essas sensações aí de uma temperatura mais baixa. A umidade do ar segue baixa durante o período da tarde, então de manhã, por conta dos ventos, a umidade ainda fica presente, fica retida nas nuvens, mas durante a tarde ali, período da tarde, entre tarde e noite, 40% a 45% com ar seco. A grande sacada dessa semana, entre hoje e amanhã, a gente tem uma bolha de calor que atua entre a Argentina e o Paraguai. E essa bolha ela já começou a avançar em direção ao Brasil ontem e deve influenciar pelo menos 5 dias aqui em alguns dos estados brasileiros. São Paulo, nosso estado, pode sentir sim, existe a possibilidade dessa bolha de calor atingir o interior, mas ainda não, a gente não tem tanta certeza. Os meteorologistas ainda não conseguem afirmar se ela vai atingir. Se caso ela atingir, o calor fica fora do normal, com tardes muito quentes, máximas que podem encostar aí nos 40 graus em algumas áreas do interior, mas por enquanto elas estão atingindo mais outros estados. A Argentina e Paraguai já chegaram com máximas de 43 graus durante a ação dessa bolha de calor.
for, é claro que eu sigo atualizando vocês. Informações para você que nos dá carona pelas rodovias que cortam o nosso interior paulista. Atenção, um acidente registrado neste momento na rodovia Santos Dumont, quilômetro 70, na pista sul. A pista sul é para quem segue sentido Salto, Itu, Sorocaba. A concessionária Colinas confirma que há 3 pessoas envolvidas nesse acidente, uma vítima em estado considerado moderado, uma vítima em estado considerado leve e uma vítima que saiu sem ferimentos. Ainda não há dinâmica dessa colisão, mas uma interdição parcial com os veículos sendo colocados no acostamento agora provoca uma lentidão nesse trecho. Rodovia Santos Dumont, quilômetro 70, trecho de Campinas, sentido Indaiatuba. Informação também desse momento sobre um acidente que aconteceu na rodovia Dom Pedro I, SP-065, no quilômetro 130, uma vítima considerada leve, mas essa ocorrência já encerrada. A Dom Pedro tem um outro ponto de lentidão nesta manhã de quarta-feira, por conta de uma obra que acontece no trecho de Itatiba. É a obra de recuperação do pavimento, causando a interdição na altura do quilômetro 102. A liberação da faixa aconteceu agora há pouco, mas ainda há trânsito no local, segundo a concessionária Rota das Bandeiras. Motorista que trafega pela Dom Pedro no trecho entre Itatiba e Valinhos é que encontra esse registro do 118 ao 110 na pista sentido Jacareí. Então, se você está saindo neste momento de Campinas, indo para Itatiba, indo para Atibaia, paciência, porque a expectativa é que em breve, com a liberação total da faixa, o trânsito dê uma desafogada. Mas ainda é registrada a lentidão nesse trecho passando por Itatiba, pouco depois ali do pedágio, o motorista já reduz a velocidade. Manhã de hoje também registrando um outro acidente no Rodoanel com um atropelamento que infelizmente terminou em morte ainda na madrugada de hoje no quilômetro 1 do Rodoanel, início, portanto, da pista na capital paulista. Trânsito nesse momento já foi normalizado. Você ouviu mais cedo na programação da Rádio Bandeirantes o atendimento que estava sendo feito também pela concessionária, ou pela responsável, né, pela empresa responsável pelo Rodoanel. Esses são alguns dos fatos que marcaram as últimas horas e alguns dos trabalhos que ainda são feitos pelas equipes de socorro e também de orientação aos motoristas. Falando em rodovia, a Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região desconfiou de um carro que passava pela Fernão Dias. Deu ordem de parada e aí começa um verdadeiro passeio pelo Código Penal. O motorista estava tenso, nervoso, deu tremedeira. Na hora em que os policiais abriram o capô para ver a identificação do chassi, o primeiro crime identificado, o veículo era roubado. Mas sabe aquela história do tirocínio policial, que é o agente da lei treinado, com o olhar atento, com a percepção de que a ocorrência não terminou ali? Esse homem guardava uma caixa de presente e tentou jogar uma conversa de que não, é porque é um aniversário, tô levando um presente que tá aqui embrulhadinho, bonitinho. Sabe o que tinha dentro do embrulho? Droga, maconha, haxixe, crack. E não era pouco, não. Quem acompanha essa ocorrência e traz os detalhes a partir de agora no Manhã Bandeirantes é o repórter Henrique Alves. Conta tudo pra gente, Henrique. Federal prendeu um homem de 26 anos por tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador no quilômetro 7 da rodovia Fernão Dias, em Vargem. Tudo começou a partir de uma abordagem de rotina realizada pela equipe da Polícia Rodoviária na rodovia Fernão Dias. E deu ordem de parada, os policiais deram ordem de parada a um veículo. Iniciaram ali uma abordagem de rotina. O motorista deste carro apresentou a carteira de habilitação e informou aos policiais de que vinha da cidade da capital paulista, onde ele teria realizado a entrega de um câmbio automotivo e seguia para Extrema, em Minas Gerais. Ele informou também aos policiais de que ele trabalhava em uma empresa que vende peças veiculares, então justificando essa viagem da capital agora para Extrema, em Minas Gerais. E durante a abordagem, este homem apresentou a carteira de habilitação
que constava pendências administrativas. A partir desta primeira informação, a polícia já ficou intrigada, com a situação deste homem. E também, esse homem também teria informado a polícia de que o carro que ele dirigia, ele teria comprado na data de hoje, na cidade de Guarulhos, por um preço muito abaixo do valor da tabela. Essa segunda informação deixou os policiais totalmente intrigados, já que não é algo comum, é algo suspeito. E por isso, então, a polícia tentou identificar o registro desse carro no sistema da Polícia Rodoviária. E foram encontrados sinais de adulteração foram encontradas adulterações nos sinais identificadores. A polícia conseguiu encontrar os dados originais do carro, que constava um registro de roubo na data do dia 22 de fevereiro na cidade de São Paulo. Então, a partir daí, a polícia ficou totalmente intrigada, começou a realizar uma varredura muito mais detalhada neste veículo e também na vida deste homem. Então, este homem já apresentava uma história suspeita e também dirigia um carro com adulteração nos sinais de identificação. Isso por si só já é crime. E também dirigia um veículo fruto de um roubo realizado na capital paulista. A partir dessas informações, então, a polícia deu sequência a essa varredura muito mais detalhada e encontrou no banco traseiro deste carro uma caixa embrulhada para presente e questionou o homem sobre o que teria nesta caixa. Ele disse à polícia que não sabia o que teria nessa caixa e começou a desconversar ali os policiais. A polícia, então, abriu essa caixa e encontrou, sabe o que, Heitor? Encontrou 4 tabletes de droga. 4 tabletes com mais de 3 quilos de entorpecentes, entre maconha e haxixe, que é uma derivada da maconha, e também de crack. Por isso, esse homem foi questionado mais uma vez. E aí, nessa última vez, este homem confessou de que estaria recebendo uma quantia em dinheiro para levar esses entorpecentes até a cidade de Cambuí, em Minas Gerais. Por isso, o homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, além da adulteração dos sinais identificadores desse veículo e também por receptação. Tanto o homem quanto os entorpecentes e o veículo foram levados para a delegacia de polícia da cidade de Bragança Paulista e o criminoso então foi preso em flagrante. Esse homem de 26 anos, preso em flagrante com várias versões para a polícia, mas a versão final é que ele sabia o que tinha na caixa, estava recebendo dinheiro para levar esses entorpecentes até a cidade de Cambuí, em Minas Gerais. No carro também foram apreendidos 2 aparelhos celulares e R$430 em dinheiro. Essa ocorrência que surgiu graças a uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia de Fernão Dias, no quilômetro 7, próximo à cidade de Vargem. Heitor, eu volto com você. Muito obrigado, Henrique Alves. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Na volta, nós vamos falar sobre o novo partido que estreia nas eleições 2026. O Partido Missão, diretamente ligado ao MBL, o Movimento Brasil Livre, com um nome já lançado como pré-candidato à presidência da República, o nome de Renan Santos. É o nosso convidado que, no próximo bloco, vai falar um pouco mais sobre os projetos, as ideias, a fundação desse partido e como ele entende o Brasil de 2026. Um rápido intervalo, na volta, esses e outros assuntos aqui na programação da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Seu negócio precisa de mais que uma nuvem. Precisa de performance, segurança e estabilidade. A Open Data Center é especialista em nuvem privada para ambientes críticos, com arquiteturas robustas, alta disponibilidade e eficiência operacional em cada projeto. Migre seu ERP, sistema ou banco de dados para uma plataforma segura, monitorada 24 horas e com proteção avançada contra ataques. Conheça mais em opendatacenter.com.br. Open Data Center, infraestrutura inteligente, gestão proativa e suporte humano. Minuto
Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Atenção, motoristas de Campinas. A Indec vai interditar um trecho da rua Duque de Caxias, no centro aqui de Campinas, nesta quarta-feira, das 8h30 da manhã até a 1 da tarde. O bloqueio será no número 443, perto da banca do Largo do Pará, entre a Rua Barão de Jaguara e a Avenida Francisco Glicério. A interdição foi pedida pela Sanasa para uma obra na rede de esgoto. O desvio será pelas ruas Barão de Jaguara, Ferreira Penteado e a Avenida Francisco Glicério. Os agentes da Indec vão orientar o trânsito. Vale lembrar que a obra pode sofrer atrasos se o tempo não ajudar. Quer saber mais? Acesse bandimulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã e mais 18 minutos, 10h18, hoje quarta-feira, 4 de março de 2026. Estamos chegando próximo ao período eleitoral e, claro, você terá a cobertura completa no grupo Bandeirantes de Comunicação, tradicionalíssima na cobertura das eleições, no período democrático, sempre sendo o primeiro debate das eleições e não será diferente nesse ano de 2026. E as eleições desse ano, em que nós vamos votar para deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República, terá uma nova sigla na UNA, o Partido Missão, criado a partir do Movimento Brasil Livre, o MBL, que fará estreia depois de conseguir o número mínimo de assinaturas válidas exigidas pela Justiça Eleitoral do Brasil. O Partido Missão, que tem como um dos fundadores, e hoje presidente, Renan Santos, líder também do MBL e já colocado como um nome para pré-candidatura à presidência da República. Renan Santos é o nosso convidado presente aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Renan, obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, é um prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Um grande prazer estar aqui, uma honra. Já estive rodando a região anteriormente, e aqui inclusive na Band eu já vim como militante, agora vim como pré-candidato, tá de terno, tal, já é uma vida completamente nova, mas é sempre um prazer e uma honra. O Partido Missão se torna o 30º partido no Brasil. O que é que vocês têm de diferente para oferecer em relação aos outros 29 que o eleitor já conhece? De maneira muito clara, a começar pelo fato de a gente ser um partido e os outros não. Na verdade, a definição de partido é você defender um conjunto de ideias perante uma sociedade e você o fazer de maneira clara. Os partidos brasileiros não são partidos porque eles não defendem ideias. Se você fizer uma gincana agora com quem está nos assistindo, fala a diferença do MDB para o PSD, para o Republicanos, para o PSDB, para o Podemos, ninguém vai achar. Simplesmente porque eles são partidos iguais, eles são legendas. Então, de fato, o Brasil tem umas 27 legendas, que são basicamente documentos em cartório que garantem que você pode ou não pode participar de uma eleição.
O PT é um partido que eu discordo e que eu combato. É um inimigo, claro, mas ele é um partido. Ele defende as ideias dele, mesmo quando ele perde voto com isso. O PSOL, de extrema esquerda, também é um partido. E a Missão é um partido à direita. Então, isso já nos diferencia porque nós somos o único partido que foi criado para ser um partido. Hoje, os partidos são criados para ser legenda e para fazer negócios. Tanto que é isso, você vê um partido que está no governo do Tarcísio e do Lula ao mesmo tempo. Faz sentido? Não faz. Então, por isso que nós temos que ter partidos de verdade. A direita hoje, ela acaba sendo representada pelo PL, pela onda bolsonarista que tomou conta do Brasil nos últimos anos. Como é que vocês se posicionam em relação à direita que busca o poder novamente através da legenda do PL? O PL é uma banca de negócios do Valdemar da Costa Neto, quem está nos assistindo e que fala, poxa, eu sou de direita porque eu sou contra a corrupção. Saiba que um dia você saiu às ruas contra a corrupção para pedir a prisão do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. O Valdemar da Costa Neto foi preso durante o Mensalão e ele foi preso durante o Petrolão. O Valdemar da Costa Neto fez parte dos governos Lula e Dilma. Em vários estados do Brasil, o PL até hoje faz parte de governos do PT. Então achar que o PL... O PL não é nada, o PL é uma legenda de um cara que é criminoso e que ganha dinheiro com política. Agora ele está ganhando dinheiro usando os bolsonaristas. Antigamente ele ganhava dinheiro, por exemplo, estando no governo da Dilma e atuando de maneira criminosa na área de transportes. O Valdemar da Costa Neto era famoso por isso. Então, o PL só é um depósito em que bolsonaristas concorrem, dão dinheiro pro Valdemar através do fundo partidário eleitoral, fazem aquele barulho deles e perdem pro PT. É basicamente isso. Nath Luquezzi, Renan Santos, presidente do partido Missão, pré-candidato à presidência da República, nosso convidado hoje no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia. No início da conversa o senhor até brincou, né, dessa transição entre um militante e agora um pré-candidato à presidência do Brasil. Quais são os desafios em trazer para a população essa imagem agora de pré-candidato? Como foi essa transição e o que você trabalhou dessa imagem até então? Olha, essa é uma pergunta muito pessoal, porque pra mim é difícil eu ter que andar de terno. Eu sou uma pessoa que trabalha num escritório que mais parece uma startup de tecnologia. Uma empresa jovem, muita gente trabalhando, gente criando conteúdo, atuando com as pessoas. E eu sempre fui uma pessoa criativa. Eu sempre gostei de criar coisas. E eu nunca gostei da rigidez de estar arrumado e tal, mas hoje as pessoas querem. Eu não posso... Se eu não mudar, eu vou desrespeitar uma posição que é muito importante para as pessoas, que é ser um presidente da República. Então eu preciso mudar como pessoa também e eu me alterei. Agora, nesse sentido, ser responsável e apresentar projetos responsáveis para o Brasil, a gente já fazia. A gente já fazia com uma cara jovem. Então, por exemplo, o deputado federal Kim Kataguiri, que é do nosso movimento, ele aprovou ontem no Senado um projeto que aumenta penas para furto, roubo e receptação. Ele é o deputado federal mais produtivo do Brasil, de longe o mais produtivo aqui de São Paulo. O nosso movimento ele foi responsável pelo impeachment de Dilma Rousseff? Sim, mas nosso movimento já formou lideranças que passaram reformas ligadas à área da Previdência, mudança em legislação penal no Brasil como um todo, mudanças em leis fiscais. Ou seja, a gente sempre atuou de maneira responsável com uma linguagem, com um estilo jovem. Agora isso tem que se alterar. Agora é um novo momento. Eu, por exemplo, tenho mais de 40 anos, também não tenho que ficar andando, né, cabelo desgrenhado, meio loucão, como eu era quando eu era mais jovem. Então, é um processo natural. O que eu não posso perder, porém, é o espírito de indignação jovem. Do tipo, eu ver algo errado e eu ficar passivo com isso. Hoje, na política, todo mundo é absolutamente cínico. E ensinam pra você no Brasil que pra você amadurecer, você precisa ficar cínico. Então você vê algo de errado, é parte do jogo, eu vou me adaptar. Eu não vou perder isso. Eu vou ser o mesmo cara que quando foi fazer política contra o PT na faculdade com 20 anos, ficava pistola, ficava bravo. Eu sou esse mesmo cara, só que agora eu não vou falar palavrões. Essa acho que é a diferença. A pesquisa ontem divulgada pelo Instituto Real Time Big Data mostra um cenário de hoje, do mês de março, início do mês de março, da preferência do eleitorado para as eleições 2026. O atual presidente Lula registra 39% de intenções de votos, o senador Flávio Bolsonaro do PL 32%, na sequência vem, em um dos cenários, Ratinho Júnior do PSD com 9%, Romeu Zema do Partido Novo com 2%, Aldo Rebelo e Renan Santos do Missão com 2%. Como fazer esse número crescer com um partido novo, sem tempo de televisão e com os desafios diante de adversários que, de um lado, o atual presidente com a máquina na mão, do outro, um senador que tem o sobrenome Bolsonaro para estampar na urna? Olha, primeiro, assim, eu não concordo com a metodologia do Real Time Big Data. Então ela não consegue captar os nossos eleitores.
Eu já até enviei para o Instituto minhas críticas. Eu gosto muito mais do Instituto Atlas, que tem um tipo de sondagem que foi a mais precisa, não só nas eleições americanas, nas eleições argentinas, nas eleições chilenas e nas eleições brasileiras de 22. Nessa pesquisa eu já figuro com 3,5%, quase 4% uma parte dos cenários. Mas em ambos os casos, eu estou falando de um cara, eu no caso, que veio do mais absoluto nada, que está fazendo pré-campanha como pré-candidato a presidente há 3 meses, que sou, vamos dizer, um dos menos conhecidos do meu próprio movimento, e mesmo assim eu já empatei na Real Time Big Data, para usar a pesquisa que você colocou de referência, com o governador de Minas. Né? Então, isso significa um potencial grande, dado que eu sou, de longe, o mais desconhecido. Dentre todos esses nomes, tirando Flávio e Lula, eu sou aquele que pode acelerar mais e crescer mais, porque meu desconhecimento é muito grande. Tanto que, né, aí eu puxando para a pesquisa Atlas, quando eu rodei no Nordeste, eu saí de 4,1% na região Nordeste que eu tinha para 5,5% no Nordeste. Ou seja, onde eu vou, eu consigo convencer as pessoas trazendo argumentos muito diferentes do que elas estão acostumadas a ouvir. Nossa argumentação vai... Por mais que estejamos à direita, a gente não fica falando aquelas mesmas besteiras da direita. A direita perde muito tempo com besteira. E nós falamos coisas que são concretas, que impactam a vida das pessoas. Segurança, educação, saúde, grana, emprego, injustiças, corrupção. Então, o fato de a gente encarar assim, a gente mostra uma forma diferente de abordar os problemas que importam e permite que a gente cresça. No Brasil polarizado, dá tempo de trabalhar uma terceira via até outubro? Olha, se eu tivesse milhões na conta, com certeza eu daria tempo. Com certeza eu diria para você, já estou no segundo turno. Porque onde eu vou, eu convenço eleitores do Flávio Bolsonaro, no Nordeste eu convenci eleitores do Lula. Só que eu não tenho jatinho. Tava agora aquele Nicolas Ferreira viajando de jatinho lá pelo Brasil. Ah, é do Vorcaro, não é? No fundo ele tava de jatinho. Eu vou rodar de carro. Na verdade eu estou rodando. Eu rodei de Natal, capital do Rio Grande do Norte, até Fortaleza, capital do Ceará, de carro. Andei quase 1.000 quilômetros passando pelas cidades do interior. É um tipo de campanha extenuante de quem não dispõe de dinheiro, justamente porque o partido nosso, ele é muito novo, nós não temos grandes empresários por trás, mas onde nós vamos, nós convencemos. Eu voltei agora de Juiz de Fora, a gente foi fazer uma ação no fim de semana de Juiz de Fora, eu voltei de ônibus. Então, vai ser assim. Se isso vai dar tempo até o fim, aí vai dar quantidade de trabalho que eu vou colocar. Eu vou trabalhar muito mais do que os meus adversários diretos. O que eu sei é, se eu chegar a 10% até o final de julho, eu ganho essa eleição. Porque com 10% eu abro a campanha. Aí quando eu for na Band, no debate, que é o primeiro, tocando que é a música da democracia, no fundo. Quando eu for lá naquele debate, eu já vou subir de 10 para 15, eu vou acabar com eles no debate. E aí eu ultrapasso o Flávio Bolsonaro e eu pego o Lula no segundo turno. Então eu tenho uma corrida quanto tempo? Eu realmente tenho até julho para sair de 2, 3 ou 4%, variando com as pesquisas, até 10%. Se eu chegar a 10%, às vésperas da eleição, aí é bom o Flávio Bolsonaro já se segurar, é bom o Lula preparar o marqueteiro que eu vou pegar esse cara no segundo turno. Nós estamos conversando com o Renan Santos, presidente do partido Missão, pré-candidato à presidência da República. Pergunta de Nath Luquezzi. O senhor tem uma rede social muito forte, uma presença na rede social muito forte. Então, você acaba flertando muito com a geração Z, que aparece, inclusive, nas pesquisas. O senhor aparece muito bem colocado como a geração Z. Mas como transformar isso para conseguir chegar até as populações da melhor idade? Como conseguir, através das redes sociais, que hoje não é necessário um investimento tão grande, chegar também à população que não seja só a população Z? A primeira coisa vindo em espaços de imprensa, como eu venho aqui hoje, apresentar nossas ideias sem tratar vocês como inimigos. Né? Boa parte da direita trata a imprensa como se fosse, imprensa é inimigo. Na verdade, eu vou na imprensa e exponho. Então eu estou rodando rádios ao redor do Brasil. Tem dias que eu faço 5 rádios. E aí eu vou conversando e eu vou aos poucos convencendo as pessoas mais velhas. A última pesquisa Atlas mostrou que no Nordeste o número de pessoas mais velhas que me apoiavam aumentou. Por quê? Porque eu rodei e fiz rádios basicamente 2 estados inteiros. Né? Eu fiz as maiores cidades do interior do Rio Grande do Norte e do Ceará através de mídia tradicional. A geração Z realmente me apoia. Entre homens da geração Z, eu estou em primeiro na pesquisa de acordo com a Atlas. Eu estou com 34%. Aí quando é homens e mulheres, aí eu caio para 22%, mas já é um número muito alto. Eu estou em segundo, empatado com o Flávio Bolsonaro. Nesse sentido, também há uma energia que os mais novos têm de convencer seus amigos, familiares e de ir subindo a escala etária passo a passo. E como eles têm muita energia, eu acho que isso vai acontecer. O Milei na Argentina começou com esse mesmo público, o Trump começou com esse público, para falar um cara à esquerda, o Mandame em Nova York começou com esse público e o Bolsonaro começou com esse público. Então é um ótimo público para começar. E aí vamos trabalhar com ele, né? Vamos trabalhar com quem nós temos primeiro. Renan, a direita bolsonarista ela é ligada de maneira umbilical às igrejas evangélicas no Brasil. E claro que isso representa uma votação
massiva, importante, significativa. Como é que você pretende ter esse diálogo com o público evangélico, com o eleitor que hoje está apoiando o Bolsonaro, apoiando o Silas Malafaia e que não vai votar no Lula em hipótese alguma? Você consegue, de alguma forma, trazer esse eleitor sem ter essa relação umbilical que o bolsonarismo tem com o eleitor evangélico? Eu acho que sim. Eu acompanhei as eleições de 2018 de perto e o Bolsonaro, ele cresceu no universo evangélico sem precisar ter conexões com o universo evangélico, com os cabeças. Houve um momento que o Flávio Rocha, que ele era o empresário da Riachuelo, que eu era próximo dele, tinha, vamos dizer, planos de construir junto com as principais lideranças evangélicas, mas elas não conseguiram nem controlar o próprio eleitor, porque o eleitor foi atrás de uma outra opção, que era o Bolsonaro à época. Hoje, quando você pega nas pesquisas e vê a parte de religião, realmente os evangélicos gostam bastante de mim também. Sem eu precisar ficar fingindo coisas. Tem uma simulação. O Bolsonaro é evangélico? Não. O Bolsonaro é católico? Não. Ele só fala que ele é... Sou cristão. Ele joga lá que ele é cristão de maneira genérica. Eu sou católico. Mas eu cuido de uma agenda que é de interesse dos evangélicos no Brasil. Em muitos termos. E eles vão concordar comigo em muitos termos. O que eu não vou fazer, e que pra mim gera respeito, eu não vou fazer o que a esquerda fez com o Lula naquele carnaval ridículo de fazer piada com pessoas conservadoras, com aquela lata de conserva lá, um negócio de mau gosto. Ao mesmo tempo, eu não vou ser condescendente com pastor pilantra. E aí eu vou dar um exemplo. Tem pastor que está envolvido no escândalo do Banco Master. Tem uma das igrejas, que é inclusive aquele Nicolas, frequenta aquela igreja na Lagoinha, nada contra os fiéis. Mas o chefe da Lagoinha, que é o André Valadão, está ligado aos dois homens que foram presos hoje, o Vorká e o Zettel. Eu vou falar. E eu vou alertar o pessoal da comunidade deles, olha, suas lideranças estão erradas. Eu acho que as pessoas conscientes, que não querem ser tratados como bicho, essas pessoas vão falar, não, esse cara me trata como alguém que merece ser respeitado, ele está me alertando. Então eu vou fazer isso. Eu não vou tratar uma pessoa que é evangélica como um imbecil. E tanto a esquerda trata ele como um imbecil porque o demoniza, quanto a direita trata o imbecil porque trata como massa de manobra. Eu não vou fazer isso. Um dos seus projetos é a desfavelização. E a gente sabe que dentro da favela é onde nasce a nossa identidade cultural. Como você pretende fazer isso sem que a identidade cultural do nosso povo seja acabada? Olha, eu discordo peremptoriamente de que a nossa identidade cultural nasce da favela. E se nasce algo em termos culturais da favela, esse algo ele precisa ser profundamente alterado. Por mais que a gente romantize, tipo, o Cartola. Eu adoro o Cartola. O Cartola veio da favela no Rio de Janeiro, um grande poeta. Pois bem, a existência do Cartola justifica a existência de um arranjo urbanístico em que milhões de pessoas vivem sem esgoto, controlados pelo crime organizado? Não. Mas eu tenho certeza que se houvesse um bairro bom, o Cartola existiria ali e ia fazer arte de qualidade. Hoje a arte, vamos dizer, a arte de massa que surge da favela não é o Cartola. A arte de massa é o MC Pose do Rodo, é o Oruan. É gente que produz música que tece loas ao crime organizado e que defende, na prática, vamos dizer, uma objetificação da mulher tão humilhante, a mulher como um pedaço de carne, uma mulher como um ser submetido ao crime, que é um desrespeito à mulher, ao pai, à mãe que tá ali. Então, a cultura da favela, eu defendo não apenas que a favela como esse arranjo urbanístico, mas a cultura da favela precisa ser profundamente alterada. Hoje, né, se eu fosse ser um esquerdista, o esquerdista diz que é o seguinte, a cultura serve para justificar as relações materiais. E eu vou me comportar agora como um esquerdista no sentido de dizer, a cultura que sai da favela, ela serve para justificar o sistema de relações em que o crime manda nas pessoas. Um cantor como o Pose do Rodo, que diz que todos os homens vão sair com todas as mulheres aí, com as meninas naquele bairro, menores de idade inclusive, porque eles têm armas, que é o que eles cantam naqueles bailes, justificam a ascendência, a liderança que os criminosos têm naquela comunidade e o terror que eles geram. Portanto, nós temos um programa claro para desfavelizar o Brasil. São 900 bilhões de reais para a gente acabar com esse modelo arquitetônico e urbanístico fracassado e que gera pobreza e que reflete pobreza, que é a favela. Só que nós temos que tornar também a favela um lugar que cria uma cultura de confiança, uma cultura em que as pessoas cuidem do seu bairro, que as pessoas se sintam protegidas e parte do Estado brasileiro. Hoje, por exemplo, essa cultura da favela ela gera, por exemplo, a gravidez na adolescência desproporcionalmente mais alta lá. Então, essa cultura está sendo boa para as mulheres que moram na favela? Essa cultura está sendo boa para o menino que quer estudar e que mora na favela? Não. Então, o nosso ataque à favela como instituição é ataque a um modelo também cultural. Por isso que eu discordo de você nesse elemento. Há coisas boas que surgiram dali, mas eu tenho certeza que essas pessoas talentosas que estavam ali poderiam criar isso em outro modelo, num bairro. Vou dar um exemplo. O samba em São Paulo, ele não surgiu da favela.
Você tinha Surgiu sim. Tinha os curtiços, o samba, o Adoniran Barbosa. Mas o Vai tem quase 100 anos vindo de um quilombo, que é o Quilombo Saracura. O quilombo não é uma favela. O quilombo é um quilombo, a favela é uma favela. A Bela Vista é uma favela. A região da Bela Vista é uma favela, um bairro pobre, mas não é uma favela. Favela é uma coisa diferente. Favela é favela. Eu tô falando o Adoniran Barbosa, se eu pegar a origem do samba em São Paulo, não era favela, era bairro pobre. É diferente de uma favela. O que eu quero dizer é, você justificar a criação da cultura através de um arranjo social muito ruim, não é bom. Não é bom nem para quem cria cultura e nem para quem mora naquele lugar. Isso vale para música sertaneja, que também expõe a mulher da mesma forma, que também sexualiza adolescentes e fala sobre bebida alcoólica? Eu não acho que a música sertaneja ela faça isso na mesma intensidade do que o MC Pose do Rodo. E eu também não acho que a música sertaneja seja utilizada para justificar o crime organizado. Crime organizado, hoje você tem os MCs que fazem isso. Mas o crime organizado está na Faria Lima também, né, candidato? O crime organizado está na Faria Lima através da REAG, que é ligada ao PCC, pra gente dar bem os nomes aos bois. E eles têm que ser presos. Agora, eu não sei se tem um cantor sertanejo que está defendendo a REAG. Se me mostrar, eu vou pedir a prisão de todos eles. Eu adoraria pedir... olha só, eu gosto mais de samba do que boa parte do sertanejo. Mas não é resumir muito a cultura da favela a um MC apenas, a um tipo de cultura? Porque, por exemplo, a Mangueira do Cartola continua fazendo cultura. A Mangueira do Cartola continua fazendo cultura. Dito isso, a Mangueira trabalha para bicheiro também, que é ligado ao crime organizado. Até aí, o Carnaval do Rio de Janeiro é ligado a bicheiro. E eu também não vou justificar a existência das favelas por causa da existência da Mangueira. O problema que a gente vai sempre incorrer é, como há um estado paralelo que se instala nas favelas, todas as expressões culturais vão terminar, no fim do dia, ligados à expressão do crime, que é uma expressão de poder. E há, no final do dia, uma romantização. Houve agora uma ótima série da Globo lá, o Vário que é Escrito. Uhum. As pessoas saíram romantizando, pô, o bicheiro é o nosso gangster italiano. Pô, o bicheiro é um criminoso. No final do dia, estamos falando do bicheiro que contratou o Adriano da Nóbrega, o miliciano, para assaltar adversários dele, para matar adversários dele. Então, este tipo de modelo cultural não pode, vamos dizer, ser utilizado como muleta para manutenção de um modelo político, que é o modelo do crime que se instala nas favelas, que faz mal para as pessoas. Então, isso tem que ser desconstruído. E a gente, por vezes, a gente é condescendente com uma coisa por causa da outra. Do tipo, não, mas se eu perder a favela e a poesia da favela... Cara, ninguém ali tá ligando pra poesia da favela se a favela continuar matando gente. As pessoas querem sair da favela. Tanto que aqui em São Paulo, especialmente, a maior parte dos artistas que ficam famosos, eles saem da favela e vão morar em Alphaville, que é um condomínio fechado. Então eu não acho que uma coisa justifica a outra de maneira alguma. Como fazer, então, a cultura chegar até essas camadas mais pobres da sociedade? Eu acho que a gente tem que permitir que as pessoas... Existe uma coisa que chama a famosa pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide de prioridades que as pessoas têm, que vai do começo da sua existência, sua alimentação, sua segurança, até chegar no fim, seu bem-estar, a sua autoestima. A pirâmide de prioridades. Ou seja, você não tem como pensar em bem-estar ou produzir cultura quando você tem medo de morrer. A maior parte das pessoas, nos bairros mais pobres brasileiros, eles têm mais medo do que pessoas em outras regiões. Porque elas vivem num ambiente de insegurança. Uma pessoa que mora numa favela, ela não tem um título de propriedade. Em geral, quem tem a autoridade, quem tem o poder na favela, ela determina se a pessoa fica naquele lugar ou não. São inúmeros os casos das pessoas que são obrigadas a sair de uma casa porque o traficante mandou sair daquele lugar. Meninas que são obrigadas, isso especialmente no Rio de Janeiro, isso é mais forte em outros lugares, a ter que sair do bairro que ela mora porque um traficante se engraçou por ela e ela não quer e ela tem medo de ficar naquele lugar. Para você alterar isso, então, para você produzir cultura de verdade, porque você tem pessoas talentosíssimas aqui no universo, não só pessoas talentosas para cultura, tô falando de pessoas talentosas para ser empreendedores. A Paraisópolis em São Paulo é uma máquina produtora de novos negócios, a própria Rocinha tem novos negócios. Como fazer isso? Fomentar lei e ordem. Urbanismo decente, recuperação daqueles lugares, oferecimento de propriedade para aquelas pessoas, casas decentes, as pessoas poderem aí sim, comendo direito, sem medo de ser assaltado, sem medo do traficante, trabalhar, produzir, algumas vão se dedicar à cultura, outros ao empreendedorismo e essas pessoas vão aflorar. Então há um papel do Estado em trazer essas pessoas, essas comunidades para o Brasil. O desafio, e hoje a minha provocação essas pessoas são brasileiras? O Brasil trata essas pessoas como titulares de direitos? Elas não têm direitos a nada, então elas não são sequer brasileiros nesse sentido. A gente precisa agora repatriar 23 milhões de brasileiros. E aí eles vão trazer a cultura e de uma maneira melhor do que eles fazem hoje, com mais condições do que eles fazem hoje. Nós estamos conversando com Renan Santos, presidente do Partido Missão, pré-candidato a presidente da República nas eleições 2026. Candidato, um assunto que estará em pauta certamente nas eleições é o projeto de lei que termina com a escala de trabalho 6x1.
Qual é a sua posição? Qual é a posição do Partido Missão em relação a esse projeto? Nós, diferente do restante da direita, somos contrários a qualquer legislação trabalhista que ingesse a capacidade das pessoas se contratarem e formarem, vamos dizer, suas relações entre privados. No sentido de que hoje essa legislação que eles estão tentando passar é um projeto populista do governo Lula que vai gerar mais desemprego e vai gerar mais redução da produtividade do Brasil e da capacidade de geração de riqueza do brasileiro. Hoje, num país que está perdendo espaço na economia global, especialmente no setor industrial, isto é um suicídio. A Federação das Indústrias estava falando numa redução, num prejuízo de 180 bilhões por ano, porque estão falando não só do final da carga da escala 6x1, a gente está falando em redução das horas de trabalho. Num país em que as pessoas, para sobreviver, estão fazendo bico além do trabalho normal, isso é apenas loucura. O que eu quero dizer para todo mundo é, o político falar para você que você vai trabalhar menos e vai continuar ganhando igual, ele está mentindo para você. E é mentira. O Brasil tinha que focar, na verdade, em flexibilizar as relações de trabalho e tornar o Brasil mais produtivo, porque a pessoa ganha mais por hora trabalhada. Outra coisa que o Brasil devia fazer é parar de gastar tanto com custeio e fazer com que um dos gargalos de tempo que os políticos não gostam de falar se reduza. Qual é o gargalo de tempo? É o gargalo de transporte. A pessoa que mais sofre na escala 6x1 é a pessoa que mora numa periferia de uma grande cidade e tem que gastar 2-3 horas num ônibus ou num metrô para ir chegar no seu emprego, que é em geral no serviço, no comércio, e não é num grande contratante. Quem contrata a pessoa em geral na escala 6x1 é o pequeno comerciante que já paga taxas de juros altíssimas, que já está quase quebrado, está no gargalo. Esse comerciante, essa pessoa que se desloca até o comerciante, ela gasta muito tempo através de um sistema viário falido, porque o país tem incapacidade de investir em infraestrutura. Quando a gente olha o dia dessa pessoa, em geral ela sai de uma favela, ela vai sair de um bairro ruim. Essa pessoa, ela é ferida, ela sofre um dano na vida dela por todos os outros erros do Estado brasileiro. E dizer que é apenas essa escala que é o problema, é apenas apontar, vamos dizer, a ponta do iceberg para falar que o problema é isso. Isso é ilusão. Isso é mentir para as pessoas. Isso vai gerar desemprego, isso vai gerar informalidade, isso vai gerar problemas e vai gerar, inclusive, pressão inflacionária. O Brasil não tem nada a ganhar com essa mentira, que é uma mentira populista, que vai passar em ano eleitoral. E vou falar para você, até profetizar aqui, para usar um termo engraçado, que vai passar com o apoio da direita. Porque a direita não tem coragem de vir pro debate público. A gente falou do PL agora há pouco. Os deputados do PL não vão falar desse assunto? Os deputados do PL votaram a favor do Vale Gás do Lula, que é uma política populista em ano eleitoral do Lula. Eu vou falar. Ah, mas você vai perder voto com isso. Eu prefiro perder voto sendo honesto do que ficar mentindo pras pessoas. Eu não vou vir aqui na rádio mentir pra vocês. Então vou falar, minha posição é contrária sobre isso. O Kim Kataguiri, que é nosso deputado, vai votar contra isso, vai mostrar que as pessoas estão sendo enganadas por isso. E que tem outras maneiras das pessoas ganharem mais dinheiro e viverem melhor. E não é que eu defendo a escala 6x1. Eu sou defendendo, não quero que as pessoas trabalhem 7 dias por semana. É que as pessoas estão tendo que trabalhar 7 dias por semana porque as pessoas estão vivendo mal, os produtos estão caros e a hora delas, a hora de trabalho delas está valendo pouco. Tem uma razão disso acontecer. Tem uma razão do 30%, 40% do que elas consomem no mês, do produto que elas compram, ser imposto. É aí que ela tem que trabalhar mais. Se 15% fosse imposto, ela não precisava trabalhar tanto. Então, tem um problema muito claro e a gente só está fingindo que o problema é a hora de trabalho do empresário malvado. Isso é mentira. No caso de educação, quais são os projetos que o senhor pensa em implementar? Se existe alguma lacuna, algo que você queira, já desde o início do mandato, tentar encabeçar? Duas coisas. A gente investe mais no ensino superior do que ensino básico. E não dá. É como você construir a casa pelo telhado e não pela fundação. Então a gente tem que focar muito no ensino básico. E em uma coisa bem clara, a gente tem que pegar experiências de sucesso. O Mississippi, o estado nos Estados Unidos, tinha uma das piores educações dos Estados Unidos. Muita gente usava argumentos racistas. Não, a população lá, não sei... O que o governo do Mississippi, acho que 6 anos atrás começou a fazer? Investiu no método fônico, o bom velho método fônico de você aprender de maneira clássica, como todo mundo faz. Usaram o método fônico e trabalharam de maneira muito rígida para que a escola formasse até os seus 10, 11 anos de idade um aluno, que o aluno soubesse ler, escrever e falar e recitar de maneira perfeita. Ao adotar esse método fônico e fazer o famoso de volta ao básico, voltar para a base, eles começaram a fazer alunos que tinham uma base muito sólida. E aí quando eles começaram a prestar as provas comparativas entre os estados americanos, o Mississippi saltou para os 3 melhores lugares dos Estados Unidos como um todo. O famoso fazer o básico. O problema do Brasil é que a gente não está fazendo o básico. O novo ensino médio, que inclusive a gente chegou a apoiar como uma ideia boa, não deu certo. Os professores não estão conseguindo atender uma demanda. Os professores estão... vou ter uma matéria nova aqui, o aluno vai escolher. O aluno sai mal formado sem escrever e ler direito do ensino básico e vai para o ensino médio que não funciona. Então nós vamos voltar tudo para o básico. Vamos ler, escrever, autoridade do professor em sala de aula, muita autoridade do professor. Hoje o professor perdeu essa autoridade. Proibir celular
em sala de aula, proibir redes sociais para menores de 14 anos, isso tem um impacto educacional enorme. Tem um livro, recomendo para todos, Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que mostra que isto aqui, especialmente nas meninas, gera muita ansiedade, isso impacta no desempenho escolar das pessoas, tá? Ter políticas de desempenho voltado para a educação. Então, as escolas que estão tendo desempenhos melhores nos provões, o Saeb é um deles, mas a gente tem que instituir mais provões todos os anos, recebem mais dinheiro, e os diretores das escolas que têm desempenho pior são substituídos. Não dá para manter um diretor de uma escola tocando uma escola que tem um desempenho ruim. Você tem que trocar a gestão. É assim numa empresa, tem que ser assim numa escola. Fomentar a participação dos pais junto à atividade escolar. E uma das coisas que é um projeto que a gente já protocolou, inclusive na LESP, muito legal, que é a seguinte: a família de um aluno que tira notas altas, e aí nós vamos ainda instituir um provão em âmbito nacional para isso, a família recebe um auxílio. Eu não concordo com o pé de meia que você tem que dar um dinheiro só para o cara cumprir presença. Cumprir presença é obrigação. Nós vamos ajudar os alunos que têm notas altas. E vamos ajudar essa família a ver valor na educação. Porque um dos problemas grandes aqui no Brasil é você pega qualquer ranking nacional e ou municipal ou estadual de preocupação das pessoas com problemas, vem saúde em primeiro, corrupção, segurança. Educação vem lá para quinto, sexto lugar. Educação não está na pauta de preocupações dos brasileiros. O problema é, se você não arrumar a educação, a coisa não anda. Então a gente tem que criar sistemas de incentivo para que a família veja a educação como prioridade. E aí a gente foca na base para que esse aluno possa se inserir mais para frente numa universidade, sem precisar desse negócio de cota. Se a gente dá a oportunidade para esses alunos desde o começo crescerem e terem bom desempenho escolar, esse aluno irá performar bem no vestibular e vai vencer um aluno de classe média que estudou numa outra escola. Renan, para a gente finalizar, qual o projeto para o deputado federal Kim Kataguiri? Ele vem candidato a governador, a senador, mantém como candidato a deputado federal? Pergunta difícil, viu? Pergunta difícil, eu gosto muito... Assim, ele para mim é o melhor deputado federal do Brasil, ele tem um trabalho que é monumental, ele é um exemplo para os outros do nosso time. E nós vamos eleger uma bancada robusta agora nessa eleição ao redor do Brasil. E todo mundo fala, todo mundo ao redor do Brasil, Kim, fica com a gente mais uma de líder da bancada pra gente aprender com você. Ao mesmo tempo, Kim aparece de pesquisa que vai de 6% a 12%. Né? E é tentador o Kim concorrer ao governo nesse cenário, porque o Kim seria um governador monumental. Mesmo muita gente falando, não, essa eleição já é do Tarcísio. A real, eu, como dirigente partidário, eu acho que o Kim, como deputado federal com a nossa primeira bancada, seria sensacional. Seria sensacional. E ele teve sozinho por 2 mandatos. Estava lá ontem, sozinho, cumprimentando ao Alcolumbre por ter aprovado o projeto dele, sabe? Dói um pouco no coração. Fala, pô, vou tirar ele agora que ele vai ter um time. Mas essa é uma decisão que cabe a ele. O Kim é um cara que, o que ele falar, eu sigo. E ele é mais novo do que eu, mas pra mim ele é um professor. Então, é uma decisão que cabe a ele. Nós conversamos com o Renan Santos, presidente do partido Missão, pré-candidato a presidente da República aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Renan, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte e espaço sempre aberto para a gente falar também sobre os projetos e certamente falaremos muito mais nesse ano de 2026, o ano das eleições federais. Muito obrigado, foi um prazer. Um rápido intervalo, na volta o Manhã Bandeirantes segue com os destaques aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Os Correios abriram cadastro para empresas que queiram virar pontos de coleta em cidades aqui da região de Campinas. Comércios como farmácias, papelarias, lojas de conveniência e pequenos estabelecimentos podem participar. O ponto de coleta é um local onde pessoas podem enviar e retirar encomendas. Para ser parceiro, é preciso ter espaço para guardar pacotes, smartphones, impressoras e estar com documentação fiscal em dia. Para o comerciante, é uma forma de atrair mais clientes e aumentar as vendas com baixo investimento. Para a população, facilita a retirada de encomendas com horários mais flexíveis, principalmente para quem não pode receber em casa. O serviço também oferece o Clique e Retire, que permite retirar no comércio as compras feitas pela internet. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Descubra um lugar onde o luxo encontra intimidade e cada momento é pensado para quem busca experiências extraordinárias. Secreto Boutique Hotel. Aqui você se entrega ao conforto de ambientes tranquilos, aprecia uma gastronomia requintada e desfruta de momentos de bem-estar refinado. Cada detalhe transforma sua estadia em uma vivência singular, onde o tempo desacelera e o prazer se faz presente em cada gesto. Permita-se viver o que há de mais exclusivo em Campos do Jordão. Reserve 12 997 21 2343. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. São 10 horas da manhã, 52 minutos. Agradecendo a todos que estão acompanhando também a nossa live. Hoje, claro, em função da presença do pré-candidato Renan Santos. Público novo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens, pelas críticas, fazem parte também da nossa missão como jornalista, já para fazer o trocadilho também com o partido do então líder do MBL, agora presidente de um partido no Brasil. A nossa equipe de reportagem segue acompanhando a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro. Vamos a São Paulo conversar com a repórter Maju Arruda Leite, que tem mais informações sobre o assunto. Bom dia para você, Maju. Bom dia a você. É a segunda vez que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, é detido. Agora ele está aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal, da onde a gente fala ao vivo, que fica aqui na região da Lapa, zona oeste de São Paulo. A movimentação por aqui é bem tranquila. O repórter cinematográfico Léo Fernandes vai mostrar para a gente apenas movimentação de jornalistas à espera de informações e também acompanhando esse caso. Lembrando que Daniel Vorcaro foi preso na terceira fase da Operação Compliance Zero, que diz a Polícia Federal. O objetivo é investigar a possível prática de diferentes crimes. Crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e também de invasão de aparelhos eletrônicos. Daniel Vorcaro, ele foi preso preventivamente, lembrando que esse mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro relator agora do caso, André Mendonça, e além do mandado de prisão contra Daniel Vorcaro, outros 3 mandados de prisão também foram expedidos pelo Supremo. Entre eles, o alvo seria o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zetel, mas, segundo informações, ele ainda não foi localizado, não foi trazido até aqui. Além disso, essa operação de hoje, além dos mandados de prisão preventiva, também tem mandados de busca e apreensão. Ao todo, são 15 mandados de busca e apreensão, não só aqui
em São Paulo, mas também no estado de Minas Gerais. O que diz também a Polícia Federal, que o Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, que agora é o relator desse caso, lembrando, ele assumiu a relatoria desse caso depois da saída do ministro Dias Toffoli, ele também determinou o bloqueio de bens no valor de até 22 bilhões de reais. E segundo a PF, essa medida tem o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados a esse grupo investigado. De acordo com a Polícia Federal, esses crimes, os quais eu citei aqui, são todos praticados por uma organização criminosa. Então agora a expectativa por aqui dos jornalistas é a espera, né, se outros alvos de mandados de prisão serão trazidos aqui para a Polícia Federal, assim também como esses mandados de busca e apreensão. Geralmente são celulares, computadores que vão auxiliar na investigação da Polícia Federal a partir de agora. Por enquanto, movimentação tranquila, qualquer novidade a gente volta aqui no Bora Brasil. Que começa 13h com a Ana Paula Rodrigues e com o Joel Datena, logo depois do noticiário esportivo desta quarta-feira. Temos também informações que estão diretamente ligadas a essa apuração. A CPI do crime organizado ontem teve sessão peronomútil, inclusive com a expectativa de que hoje, claro, antes do que aconteceu, antes da prisão, Daniel Vorcaro prestasse depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, claro que as coisas mudam também dentro da CPI. A Tayane Mello está conosco para trazer informações sobre a investigação em Brasília e também sobre um assunto que nós tratamos agora há pouco aqui no Manhã Bandeirantes, ainda superficialmente, mas agora com mais detalhes, a respeito do deputado federal Nicolas Ferreira, questionado por ter utilizado um jatinho que pertence a Daniel Vorcaro. Ele se pronunciou e a gente vai saber mais detalhes sobre isso. Diga lá, Tayane. O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o fundador da Reag Investimentos, João Carlos Mansur, não compareceram e alegaram motivos diferentes. O dono da Reag afirmou que a convocação não cumpriu um prazo de antecedência de 48 horas. Portanto, o depoimento será remarcado para a próxima semana. Já Roberto Campos Neto decidiu não comparecer depois do ministro do Supremo, André Mendonça, tornar a presença dele facultativa. O ex-dirigente do Banco Central deve se manifestar por escrito. Ainda em relação ao caso Master, o deputado Nicolas Ferreira reagiu à notícia de que ele usou um avião do banqueiro Daniel Vorcaro em 2022 para fazer campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro. O parlamentar admitiu o uso, mas disse que na época não sabia de quem era o jatinho e que o nome do empresário não tinha grande exposição pública. Por isso, não havia informações que levantassem dúvidas sobre o uso da aeronave. Há literalmente 4 anos atrás, eu fui convidado para poder participar de um evento chamado Juventude pelo Brasil. E este evento, que fez a logística, eu não fiz. Contrataram uma empresa, eu não contratei, para poder fazer este transporte. Ou seja, era de uma empresa e dentro dessa empresa tinha vários sócios e dentro desses sócios um deles era o Vorcaro. Ou seja, a narrativa de agora é de que eu sou responsável por um ato futuro de alguém. Caramba, como que eu vou prever isso? A partir de agora eu vou entrar no Uber e perguntar, cara, você vai cometer algum crime no futuro? Senão eu tô lascado, porque eu sou seu passageiro. Eu, por exemplo, faço palestras no Brasil inteiro. Imagina se eu responder por cada crime que uma outra pessoa cometeu só porque eu usei o avião dela para poder ir fazer algo. Pensa. E naquele momento não tinha o porquê de eu simplesmente chegar e investigar a empresa ou quem está pagando, porque no fim das contas, ele não estava sendo exposto como uma pessoa investigada. Ele operava normalmente, investia em clubes, em empresas, em eventos. Ele, inclusive, tinha uma parte do time do Galo. Aí imagina o jogador do Galo responder agora porque o cara que investiu em você fez um rolo lá no futuro depois. O que tem a ver, cara? Sabe o que é isso? É porque na falta de encontrar crime em mim, eles precisam encontrar crime no outro e tentar botar a culpa em mim, me envolver, depois de 4 anos. Tá de sacanagem, né? A real é que esse ano é ano eleitoral, então eles estão malucos para poder tentar achar qualquer coisa contra mim. 10h59, voltando para o noticiário de Campinas e região. Atenção, você motorista que trafega pela região central da cidade, tem interdição nesta quarta-feira e a gente vai trazer as informações
Para você que está conosco também no portal bandmulti.com.br, você sempre tem a notícia 24 horas por dia, informação na palma da sua mão e o nosso clique para o ao vivo da Rádio Bandeirantes. Ali você consegue ter todos os detalhes também de como se programar para acompanhar de onde você estiver a Rádio Bandeirantes Campinas. A Maria Eduarda é quem está aqui com a gente para falar mais sobre essa interdição e assim você fazer o melhor caminho para sua casa, para o seu trabalho. Bom dia para você, Maria Eduarda. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Exatamente isso. Um trecho da rua Duque de Caxias, no centro de Campinas, vai sofrer bloqueio viário hoje, nesta quarta-feira, até 1h da tarde. Então, atenção, motoristas. Quem for passar ali por essa rua, por essa parte ali do centro, terá que fazer alguma rota alternativa para não passar, porque vai estar bloqueado. De acordo com a INDEC, a ação vai ser necessária para obras de rede de esgoto e será bem próxima à banca do Largo do Pará, bem ali perto da Barão de Itapura, Avenida Francisco Glicério, e será mantido alguns desvios, como Barão de Aguara, Ferreira Penteado e a Avenida Francisco Glicério. Uma parte do trecho dessa avenida também vai estar ali para as pessoas que quiserem tem sinalização também por ali, né, Maria Eduarda? Então, você que vai passar por lá, fique atento às placas da INDEC, colocadas devidamente nos pontos para você encontrar o seu desvio e assim poder também evitar ser surpreendido. Afinal de contas, o ouvinte da Rádio Bandeirantes está sempre muito bem informado. A Maria Eduarda Lopes tem também para a gente uma ocorrência em andamento de um trabalho de fiscalização em clínicas estéticas. E mais uma vez tem estabelecimento fechado por não ter documentação e condições básicas para o atendimento. Maria Eduarda. Exatamente isso. A Polícia Civil de São Paulo realizou a Operação Saúde 2 em Americana na data de ontem, que resultou na interdição de 2 clínicas que operavam sem licença e vendiam ilegalmente medicamentos para emagrecimento. 2 mulheres, uma fisioterapeuta de 34 anos e uma psicanalista de 37, foram presas em flagrante. As investigações começaram após denúncias de que estariam vendendo esses medicamentos para emagrecer, como o Ozempic, contrabandeado do Paraguai. E com base nessas informações, a Justiça autorizou os mandados de busca e apreensão em 2 endereços, um no centro e outro no Jardim Brasil, ali de Americana. E durante as buscas, contaram com o apoio da Vigilância Sanitária, que confirmou as irregularidades do local, além da comercialização suspeita que realizavam a aplicação de produtos nos clientes. As 2 mulheres foram levadas à delegacia e permanecem à disposição da Justiça pelo crime de falsificação e alteração de produtos medicinais. Você confere mais no portal bandmulti.com.br, 24 horas no ar com as informações de Campinas e região. Maria Eduarda, bom dia para você, bom trabalho a você e toda a equipe do Bandmulti. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai trazer a sua participação, ouvinte da Rádio Bandeirantes de todos os dias aqui do nosso Manhã Bandeirantes. E vamos também trazer a visita do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros como Fernando Haddad e Alexandre Padilha, a uma fábrica de medicamentos aqui na cidade de Valinhos. O que foi falado, qual foi o tema principal desse encontro e também a repercussão política em instantes aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandeirantes. Você informado em 1 minuto. Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Empretec Campinas. O seminário é um programa de formação empreendedora da Organização das Nações Unidas e, no Brasil, é realizado com exclusividade pelo Sebrae. As inscrições vão até o dia 6 de março e podem participar empreendedores e interessados de Campinas e de outras 21 cidades aqui da região. O curso presencial será de 16 a 20 de março no escritório regional do Sebrae, aqui em Campinas.
Antes, é obrigatório fazer um pré-seminário online de 11 a 15 de março. Durante os 5 dias, os participantes passam por atividades intensivas focada em comportamento empreendedor, tomada de decisões, definição de metas, melhoria da gestão e ampliação da rede de contatos. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas até 6 de março pelo site oficial do programa Empretec. Anote: empretec.sebraesp.com.br. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã e mais 7 minutos. Vamos dar voz ao nosso ouvinte, a você que nos escreve, nos manda mensagem de áudio pelo DDD 19 97102 1493. 97102 1493. A live vai ser impossível a gente hoje conseguir trazer as participações, porque são centenas delas. O candidato Renan Santos compartilhou e aí muita gente do Brasil todo está acompanhando aqui a gente. Você tá tomando xingo também, tá sendo xingada mesmo, Natália Luquezzi. Bem-vinda ao time. Processo, né? Agora, você que está conosco todas as manhãs, claro, tem prioridade para a gente ouvir a sua opinião e é isso que a gente faz a partir de agora. Bom dia, Heitor e Nath. Bom dia. Bom dia. Eu cheguei agora, nem sei quem é essa figura que tá falando aí. E não quero nem saber quem que é também. Viu, Heitor? Mas o que ele tá falando é uma grande bobagem. Ele quer que a gente perca direitos, igual a gente perdeu na mudança da lei trabalhista, né? Que eles falaram, é o mesmo papinho. Nós vamos gerar emprego. Aí ficou 35 milhões desempregados quando entrou o ex-presidente aí, certo? Ele quer mudar também a Previdência, que vem tudo no pacote, né? Que eles falavam, se mudar a Previdência vai ter muito serviço. Ficou aí 4 anos sem serviço, sem nada,
e ainda ferraram nós aposentados. Presta atenção aí, aposentados, viu? Presta muita atenção. Porque esse papinho besta aí dele, eles querem é cortar os nossos direitos. Realmente é isso que eles querem. O candidato deles aí já falou isso. Eles querem que a gente fique igual a Argentina, certo? Igual a Argentina. Então, presta atenção em quem vocês vão votar. Essa gente aí que quer cortar nossos direitos. Não vota nessas porcarias não, hein? Opinião do Marco Bedin, morador da cidade de Hortolândia. Tem mais mensagem de áudio, a gente compartilha com o nosso ouvinte. Bom dia a todos, DJ Ale. Amigo Hertorfredo, eu, por questões óbvias, não pude trazer antes esse assunto, que eu acho de extrema gravidade, aqui para o programa, até para que eu procurei na internet, não consegui achar, entendeu? Ter mais detalhes do que aconteceu, se você puder trazer um entrevistado ou alguma coisa, eu acho, em um ano de eleição, muito relevante. No ano passado, os alunos fizeram uma avaliação dos professores, tá? Da rede estadual. Não sei se foi federal essa avaliação ou só estadual. O que aconteceu? O professor recebeu a nota verde, ou amarela, ou vermelha. Os professores que receberam nota vermelha, inclusive os efetivos, não só as categorias O, foram retirados daquela escola. E por um ano não podem ser atribuídos em outra. Entendeu? Aí, isso aconteceu aqui na escola dos meus filhos, né? Eles estão até agora com o quadro incompleto, porque não tem professor para atribuir, porque está penalizado. Então eu gostaria de saber essa história, se é âmbito estadual, se é âmbito federal, com mais detalhes, se você puder. Porque existem professores rígidos, à moda antiga, que foram penalizados, e são grandes professores. Não é por falta de competência nem educação, é por rigidez e o aluno não querer estudar. E eu acho muito grave isso. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Vamos passar a demanda para a nossa produção e assim tentar trazer uma resposta. Hoje acho pouco provável pelo avançar da hora, mas a gente tenta aí nas próximas horas, no próximo dia, tentar, quem sabe, essa resposta. Mas é um tema, assim, sensível e relevante que o nosso ouvinte, o DJ Ale, traz aqui na nossa programação. Mensagem também que chega do Edmilson, que escreve o seguinte: bom dia, essa prisão do Daniel Vorcaro está com cheirinho de proteção dos envolvidos, já que ele iria depor na CPMI. Dessa forma, ninguém corre o risco de ser citado e ele mesmo sai de lá preso. Sairia preso. Agora ele preso fica sozinho na cadeia, mas não leva todo mundo junto, né, Edmilson? É a opinião aqui do nosso ouvinte do Manhã Bandeirantes. Também conosco o Edson Elias, que deseja bom dia, escreve o seguinte: a mudança deste país para melhor só será concretizada quando as leis penais forem endurecidas e a impunidade acabar nesse país. Enquanto estupradores, corruptos, assassinos e traficantes de drogas continuarem impunes, o Brasil não se desenvolverá. Quanto à política, direita e esquerda são faces, na opinião do Edson, da mesma moeda. Isso afastou o cidadão de bem da política e tudo o que é ruim tomou conta desse meio. Tem mensagem aqui também, deixa eu trazer o texto aqui, do Adriano Vermelho, que escreve pra gente o seguinte: Vorcaro, direita, esquerda, centrão, o bolo, entre aspas, é realmente grande e fatiando, todos ficam felizes. Usado de maneira diferente, mas nunca o termo dividir e conquistar pôde ser tão bem empregado. Amigos, se esse fosse um país livre desses vícios quase institucionalizados de corrupção e com um verdadeiro espírito de renovação, essa seria a hora do expurgo, seria a chance de pegar todos os grandes. Sim, porque Vorcaro é arquivo vivo de grandes figuras atoladas até o pescoço nesse pântano de corrupção. Mas infelizmente esse lado da força é ainda muito poderoso e muitos escaparão. Se só tivéssemos por hábito não votar em ninguém envolvido, já seria um grande começo. Pensem nisso, é o que escreve o Adriano Vermelho. Uma última mensagem aqui, deixa eu ver quem está escrevendo pra gente.
O Cleiton, final do telefone 6515. Bom dia. As faculdades estão substituindo professores por mediadores, supervisores por preceptores. Não é para ensinar melhor, mas para pagarem menos. É o que afirma aqui o nosso ouvinte, o Cleiton. Final do telefone, como eu disse, 6515. 11h14, temos ainda um último intervalo comercial? Não, então vamos seguir até as 11h30 da manhã para falar agora sobre a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Alexandre Padilha, do ministro Fernando Haddad, da ministra Simone Tebet, à cidade de Valinhos, mais precisamente a fábrica da Bionovis, responsável pela produção e comercialização de medicamentos biológicos de alta complexidade no país. A empresa que integra 13 parcerias para o desenvolvimento produtivo. Quem fez a apresentação do que se faz na Bionovis foi o presidente da instituição, Odini Finotti. Nesse encontro, ele destacou alguns dos medicamentos oferecidos gratuitamente pelo SUS, produzidos aqui na região metropolitana de Campinas. Dê uma olhada nessas duas caixinhas aqui. Essa mais verde aqui tem 2 seringas aqui dentro. Ela custa exatamente R$6.000. Cada seringa? Cada seringa. R$12.000. Se o cara for tomar, uma pessoa for tomar 2, vai gastar R$12.000. Por mês. Como no Brasil 90% do povo brasileiro ganha até R$5.000 por mês, significa que 90% do povo brasileiro, se não existisse o SUS, não poderia comprar esse remédio. Esse maior, esse menor, custa R$4.000 a caixinha, olha o tamanho. Parece que tem ouro aqui dentro. Mas isso aqui tem vida, que é mais importante do que o ouro. Então, eu estou dizendo isso para vocês saberem que muita gente, durante muito tempo, nunca tinha utilizado o SUS e adoravam falar mal do SUS. Eu nunca vi pessoa dizer que não gosta de uma comida se nunca comeu, que não gosta de um país se nunca visitou, sabe, que não gosta de uma roupa se nunca viu e nunca utilizou. O SUS era assim. Nós criamos o SUS na Constituição de 88, que foi o primeiro país com mais de 100 milhões de habitantes a ter um sistema único de saúde. Nós fomos tripudiados por pessoas que não acreditavam nas políticas do Estado, pessoas que achavam que o Estado não deveria se meter, que a iniciativa privada dava conta de tudo isso. Pois bem, nós criamos o SUS apanhou, sabe? E normalmente as pessoas que criticavam nunca tinham utilizado o SUS. Veio a Covid, embora tenha sido uma desgraça para milhões de brasileiros e milhões de seres humanos no mundo, o SUS saiu agigantado da Covid-19. Porque se não fosse o SUS, se não fosse os médicos do SUS, se não fosse os funcionários do SUS, teria morrido muito mais gente. E o Brasil estaria chorando hoje, sabe, a morte de mais gente do que o que morreu, porque metade morreu por irresponsabilidade de quem governava este país e de quem cuidava da saúde desse país. Trecho do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita à cidade de Valinhos, que aconteceu ontem, e destacando principalmente o que é produzido na Bionovis, empresa instalada aqui pertinho da gente na região metropolitana de Campinas. Falando em medicamentos, Nath Luquez, tem uma novidade aprovada pela Câmara em Brasília e que a gente vai conhecer a partir de agora esse projeto. Sim, é o projeto de lei que autoriza a venda de medicamentos em supermercados em todo o território nacional. A proposta, que atende a uma demanda já histórica do setor varejista, estabelece critérios rigorosos para a comercialização, visando garantir a segurança dos consumidores e a manutenção da assistência farmacêutica. O texto agora aguarda a sanção do presidente da República, etapa que deve ocorrer em um prazo de aproximadamente 15 dias. A medida ganha ainda mais força depois das manifestações favoráveis
vez do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Segundo a pasta, a ampliação dos pontos de venda pode assim democratizar o acesso da população a itens de saúde, além de estimular a redução de preços por meio do aumento da livre concorrência entre farmácias tradicionais e o setor supermercadista, mas existem algumas regras de comercialização e a questão também estrutural. Para operar a venda de fármacos, os supermercados, então, deverão se adequar a algumas normas específicas de vigilância e de atendimento. O projeto aprovado determina que as farmácias dentro desses estabelecimentos sejam instaladas em espaços exclusivos, obrigatoriamente separados ali das gôndolas de alimentos e produtos de limpeza. Além disso, os medicamentos não podem ficar expostos junto a outros tipos de mercadoria. A presença de um farmacêutico também segue obrigatório durante todo o horário de funcionamento e atendimento ao público. No caso de remédios de uso controlado, que exigem a retenção de receita médica, o projeto estabelece que o pagamento deve ser realizado antes da entrega do produto, ou que o supermercado, ou que o medicamento seja transportado em embalagens lacradas até o caixa do supermercado. Supermercado que em Campinas apresenta alguns dos preços mais caros do Brasil. Todos os meses, a PUC, aqui da cidade de Campinas, Pontifícia Universidade Católica, faz um levantamento do preço da cesta básica. E Campinas tem uma das mais caras do país, à frente de muitas capitais. A Lucimere Ramalho foi conferir alguns dos valores que subiram para os nossos bolsos, conversou com o professor Pedro Miranda, que é do Observatório da PUC Campinas, e conversou também com o povo, que olha nas gôndolas e vê alguns dos produtos essenciais mais salgados nesse início de 2026. A dona Maria Helena vem ao mercado uma vez por semana e a cada compra é um gasto a mais. Ela tem percebido que os valores de alguns itens estão mais caros. Arroz caro. E o feijão também tá caro. O óleo. E estão mais caros mesmo. Foi exatamente este o cenário apontado pelo levantamento do Observatório PUC Campinas com relação ao mês de janeiro. E alguns itens puxaram esta alta. Tem a manteiga com alta de 8,14%, o arroz alta de 2,97% e o principal, o tomate, alta de 30,25%. Os prognósticos são que para o ano de 26 os alimentos devam subir mais do que eles subiram em 25, devido a questões da safra que foi favorável em 25 e não é esperado uma safra tão boa em 26 e alguns outros ajustes de alguns outros produtos. Com essas principais altas, o valor da cesta básica chegou a R$ 790 no primeiro mês do ano. Por outro lado, alguns itens registraram queda no valor, segundo o levantamento, como é o caso da carne, da banana e da batata. Ainda assim, Campinas tem o quarto valor mais caro da cesta básica e fica na frente, inclusive, de várias capitais. Em Campo Grande, o valor da cesta básica ficou em R$ 783. Em Curitiba, R$ 748. E em Belo Horizonte, R$ 738. E aí, para economizar, vale a pesquisa, vale até a troca de marca. Qualquer economia é bem-vinda, já que para este ano o preço de alguns itens pode continuar aumentando. No caso da cidade de Campinas, chamou a atenção a alta do tomate. Esse item é um item que realmente está muito sujeito a grandes variações, tanto o tomate quanto a batata, pelo fato deles serem hortifrutis e terem um tempo pequeno entre a colheita e a distribuição. Eles estão realmente muito sujeitos até a pequenas oscilações de uma semana para outra. Essa, portanto, a declaração do professor Pedro Miranda, do Observatório da PUC Campinas, na reportagem da Lucimere Ramalho. Agradecendo aqui as últimas mensagens que vão chegando, agradecendo a participação do José Roberto Scachetti. Também conosco, quem está participando aqui, direto de Hortolândia, é a Beth Soares. Bom dia para você, Beth. Obrigado aqui pela sugestão também de assunto. Vamos passar para a nossa produção. A mensagem também, final do telefone 4473, não se identificou, mas obrigado pela audiência. Ainda participando desta edição do Manhã Bandeirantes, também a Inês, final do telefone 2131. E você é convidada a daqui a pouquinho
acompanhar a Nath Luquezzi em outro veículo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a tela da Band Campinas, porque 1h30 da tarde tem o Band Mulher, que a Nath Luquezzi conduz ao lado da Lari Lopes, falando sobre quais assuntos hoje, Nath? Você já ouviu falar de laces? Lace é aquela peruquinha, né? Exatamente, hoje a gente vai entender as diferenças entre a peruca tradicional e as laces, que hoje muitas famosas, muitas artistas usam, e hoje ela se popularizou muito também no nosso dia a dia, então a gente vai entender um pouquinho desse caminho e a gente vai falar um pouquinho também sobre endometriose, sobre a doença e entender mais detalhes com uma especialista, além de, claro, babados do mundo dos famosos, que olha, esses famosos... Solta um aí, dá tempo. Ai, vamos ver uma CHSP. boa, vamos ver uma boa. Ah, Graciane Barbosa comentou um pouquinho do processo do Belo contra ela. O Belo processou a ex-mulher? Uhum. Tem um processo aí envolvendo os dois. Ana Castela também tem um envolvimento aí nas redes sociais que tem sido babado. Vou falar um pouquinho de Ivete Sangalo. Ela recebeu alta depois da cirurgia no rosto. A gente vai contar um pouquinho dessa cirurgia. Tiveram várias teorias das conspirações. Muita maldade com ela também, né? Ela sofreu ali um acidente, teve que passar por uma cirurgia delicada. Agora, depois de dias, conseguindo voltar para casa. Então, eu vou contar todos esses detalhes. À 1h30 da tarde, fica aí o convite. Vamos falar um pouquinho também do mês da mulher, algumas matérias especiais. O programa tá bem recheado hoje. E eu convido você a estar conosco também na tela da Band às 5h30 da tarde no Brasil Urgente. O Brasil Urgente começa às 4 horas com a edição nacional comandada pelo Joel da Atena. Às 5h30 a gente traz os assuntos do nosso interior paulista até às 6:50 da noite, quando Walter Sena assume o comando do Band Cidade. Nós ficamos por aqui agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua participação, com os trabalhos técnicos do Edson Freitas na mesa de som, com o Alan Zanelato na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, lembrando que hoje tem final do Campeonato Paulista aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Terminando o Esporte em Debate às 7h30 da noite, começa a cobertura do primeiro jogo da final do Paulistão. Direto da Arena Barueri tem Palmeiras e Novo Horizontino. Jogo de volta vai acontecer domingo às 8h30 da noite. Esse horário, olha, é brincadeira. É um horário que a Record inventou e ela é detentora dos direitos para brigar na audiência com o Fantástico. Mas para quem vai ao estádio ou para o torcedor que quer depois sair para comemorar, seja do Novo Horizontino, seja do Palmeiras, de quem ganhar, não vai ser uma tarefa fácil, mas tudo começa hoje. Eu não devia, mas eu vou perguntar. Ai, meu Deus. Tem palpite, Nath Luquezzi? Como que é? Palmeiras e Novo Horizontino, primeiro jogo da final. Palmeiras e Novo Horizontino, 2-1 pro Palmeiras. Amanhã a gente confere o pé frio de Nath Luquezzi. Um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia e continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Os Correios abriram cadastro para empresas que queiram virar pontos de coleta em cidades aqui da região de Campinas. Comércios como farmácias, papelarias, lojas de conveniência e pequenos estabelecimentos podem participar. O ponto de coleta é um local onde pessoas podem enviar e retirar encomendas. Para ser parceiro, é preciso ter espaço para guardar pacotes, smartphones, impressoras e estar com documentação fiscal em dia. Para o comerciante, é uma forma de atrair mais clientes e aumentar as vendas com baixo investimento. Para a população, facilita a retirada de encomendas com horários mais flexíveis, principalmente para quem não pode receber em casa. O serviço